Oi, pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos à nossa terceira aula. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre dúvidas constantes, mais dicas de macetes de escrita, truques de estruturação textual, tudo isso baseado na devolutiva que eu dei para vocês da primeira redação que vocês me entregaram, certo? Sobre a automedicação no Brasil, seus riscos, como enfrentar esse problema, por que é um problema, né? Vocês dissertaram, eu devolvi a redação para vocês com algumas dicas, corrigindo algumas coisas. E agora eu tô aqui para fazer uma aula, um geralzão mesmo, para a gente conseguir cessar algumas dúvidas que se repetiram bastante e algumas dificuldades que eu notei que foram bem expressivas, tá bom? Então vamos lá, tranquilamente agora, começar a falar mais sobre, e eu também trouxe algumas dicas aqui para vocês que eu percebi que faltaram um pouquinho nos textos, tá bom? Bom, primeira coisa, vamos falar sobre a dúvida master de todas, a mais complicada, que foi a proposta de intervenção mais a conclusão. Gente, eu senti, assim, uma dificuldade muito grande na maior parte de vocês em conseguir detalhar uma proposta de intervenção, de conseguir deixar claro qual é a proposta. Percebi que muitos ainda não sabem muito bem como estruturar, e assim, não julgo de forma nenhuma, gente, porque eu sei que não é fácil. Realmente é uma das partes do texto dissertativo argumentativo que a gente mais tem dificuldade de conseguir fazer, de conseguir aprender ali uma formulazinha para fazer. Não é algo super complicado, meu Deus, o que eu vou fazer? É só a questão de aprender mesmo, de detalhar o assunto, entendeu? Eu sei que na escola a gente não aprende muito bem isso, por isso que a maior parte das pessoas tem dificuldade quando vê isso estudando para vestibular. Eu mesma só fui aprender o que era uma proposta de intervenção, exatamente, como fazer, como construí-la no estudo para vestibular, no estudo para o Enem, porque geralmente o ensino público não detalha isso pra gente, mas o Enem cobra, gente. O Enem cobra, independentemente se você aprendeu ou não. Por isso que aqui no cursinho eu tô focando muito com vocês nisso, na proposta de intervenção e nas analogias, que eu sei que também a gente não aprende muito na escola, né? Mas não é porque a gente não aprende na escola que não é importante, é muito importante, gente. Infelizmente o ensino público é falho, né? Por isso que a gente não aprende. Mas não significa que não é importante, que não vai ser cobrado, porque vai, e o Enem cobra muita nota em cima disso, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui mais umas diquinhas, além daquelas que eu expliquei na última aula, mais essas diquinhas para tentar complementar mesmo o conhecimento de vocês, tentar ajudar a ficar mais claro, sabe? Mas assim, independentemente, qualquer dúvida que vocês tenham, sempre perguntem para mim, tá bom, gente? Não vamos ficar com dúvida não, porque eu sei que a dúvida só vai aumentando, vai virando uma bola de neve, quando você vê, você já não entendeu nada. Então é bom sempre tirando as dúvidas aos poucos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vou escrever uma proposta de intervenção. Meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou começar? O que eu vou falar? Não sei, eu nunca escrevi esse negócio. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer quando você for escrever uma proposta de intervenção é pensar: quem é o agente? O que é o agente, professora? O que você está falando? Agente da CIA? Agente lá da FBI? O que é isso? Agente, gente, é quem vai agir em cima daquela situação. Quem é que vai resolver esse problema que você vai citar ali? Quem é que vai fazer com que todo esse processo que você vai explicar seja feito? Vai ser o Ministério da Saúde? Vai ser o Ministério Público? Vai ser o Ministério da Economia? O Ministério... Enfim, qualquer coisa. Vai ser a Polícia Federal? O agente é quem é que vai executar aquela ação que você vai explicar. É sempre muito importante colocar o agente. Não precisa ser necessariamente só um. Se é uma situação um pouco mais complicada, ou se você acha que ali envolve mais de dois poderes, não é só a saúde pública que está envolvida, poxa, também é a segurança pública, então envolve a polícia, então envolve o Ministério da Segurança Pública. Você pode casar os ministérios, pode falar, o Ministério da Saúde Pública juntamente com o Ministério da Justiça, Ministério Público, né, vai agir em cima dessa situação a fim de cesar a situação, nananana, fazendo tais ações. Você tem que detalhar isso, você tem que sempre citar o agente que vai fazer, como que ele vai fazer, se vai ser através de palestra, se vai ser através de, não sei, de alguma lei, um projeto de lei para entregar no Senado, se for alguma ação popular que envolva a comunidade, aonde vai ser feito, se vai ser dentro da comunidade,
se vai ser feito lá no Congresso mesmo, que só os políticos podem fazer, se vai ser uma mobilização feita dentro das escolas, aonde isso vai ocorrer, a fim de quê, gente, é muito importante falar para quê. É porque, legal, você pode falar, o agente, o Ministério Público vai fazer palestras nas escolas, e é isso. Tá, mas e aí? Palestras nas escolas para quê? A fim de que será feito? A fim de ensinar os jovens sobre tal, tananã, tananã, entendeu? Você tem que sempre citar o que vai ser feito a fim de quê? Para que aquilo vai ser feito? Não adianta você fazer, detalhar o agente como vai ser feito, onde vai ser feito, e você não explicar qual é o propósito daquilo, né? Porque a gente sempre faz alguma coisa com um propósito por trás, não é mesmo? Então é isso, gente. É muito importante isso aqui. Eu até brinquei com vocês lá, né, nos comentários, falei que era um kit, né? É o kit mesmo, é o kit das respostas que você tem que responder, porque é o kit essencial da proposta de intervenção. Se você responde isso aqui, digamos que 50% da sua proposta de intervenção já tem aprovação do corretor, ok? Então vamos lá. Procurar concluir sempre com o argumento utilizado na introdução, isso já estou falando da conclusão, né? Isso traz o efeito de texto-circuito que o Enem valoriza muito. Se tem muito isso com vocês também lá na devolutiva, que, gente, toda vez que você for finalizar o seu texto, tenta assim, sabe assim, ó, lá no começo do meu texto, até coloquei um exemplo aqui, né? Se na introdução eu fiz uma analogia como, na Grécia Antiga a economia se baseava na agricultura. Beleza, fiz essa analogia lá no início. Lá no finzinho do meu texto, quando eu estiver concluindo a minha redação, eu vou retornar para a analogia à Grécia, para que as questões como as que ocorreram na Grécia Antiga não se repitam na atualidade. Ou seja, o que eu fiz aí? Eu peguei uma informação que eu citei lá no início e joguei para o final. Isso traz o efeito de texto-circuito, porque o corretor do Enem, lendo a sua redação dessa forma, ele vai entender que quando você iniciou o seu texto, você já sabia exatamente que aquilo no final iria acontecer, iria casar com as informações que você citou no seu desenvolvimento. Ou seja, você já começou o seu texto pensando no final dele. Essa coisa de texto-circuito é muito importante porque mostra que você tem conhecimento do assunto, você tem base do assunto. Gente, sejamos sinceros, mesmo que a gente não tenha, às vezes a gente não tem, às vezes a gente começa a redação sem saber muito sobre o assunto e vai ali desenvolvendo, é normal. Mas assim, quando você faz isso, já dá uma moral para o seu texto, porque parece que você já conseguiu casar, nem que não seja verdade, parece, sabe, que você já casou bem as informações que você já iniciou pensando como você ia terminar. E isso é muito bom, muito positivo para sua nota, sobe a sua nota em várias competências, tá? Então, gente, proposta de intervenção e conclusão, eu espero ver, assim, diferença nas próximas redações. Eu espero que isso fique claro para vocês, e se não ficar, por favor, me perguntem, tá bom? Beleza? Bora lá para a próxima. A introdução, gente. A introdução, ela deve responder sempre as seguintes perguntas. Qual que é a situação? Como que ela ocorre na sociedade? E por que ela é um problema? Gente, assim, eu vi introduções maravilhosas na primeira atividade. A maioria de vocês conseguiu, sim, fazer uma boa introdução, eu diria. A única questão que eu percebi bastante é que nem sempre vocês deixavam claro qual que é a situação. Ou se deixava claro qual que era a situação, mas esquecia de dizer como que ocorre aquilo na sociedade, por que aquilo é um problema na sociedade. Tá, eu posso falar, sei lá, sobre a questão do coronavírus, né, que a gente está vivendo no momento. Na atualidade, o coronavírus se apresenta em tal situação, envolvendo a saúde pública, já respondi como que ocorre na sociedade, e é isso, pronto. Tá, mas e aí? Por que o coronavírus é um problema na sociedade? Por que essa situação é um problema na sociedade? Só se escolhe que é uma coisa que está ocorrendo na atualidade, né, que está afetando a saúde pública. Mas se você não detalha por que é um problema, parece que aquela situação só ocorre, que ela não bate de frente com nenhuma situação, que ela não traz nenhum problema, nenhuma problemática que deve ser resolvida. Porque é sempre aquela coisa, a redação, gente, é basicamente um problema que o Enem joga ali, que você vai ter que resolver em um texto de 30 linhas, 15 a 30 linhas, ok? Então, assim,
Eu não posso argumentar o meu texto sem ser crítico, sem mostrar que aquilo é um problema na sociedade, porque afeta a saúde pública, gerando problemas, gerando mortes, acarretando uma série de fatores que a gente está observando, né, nos jornais todo dia. Isso é um problema, entendeu? Então, assim, sempre citar essas coisas sendo crítico, dando a opinião com base em dados, claro, nunca dê a sua opinião, assim, sem enfatizar aquilo, mas nunca deixe muito vago, nunca deixe as coisas vagas, ainda mais na introdução, porque a introdução é como se fosse a capa do livro. É verdade, gente. Você pega um livro, assim, você vê uma capa horrorosa. É uma capa feia, né? Nossa, esse livro não parece ser interessante. A gente não julga o livro pela capa? Então, o corretor, ele vai julgar o seu texto pela introdução. Se você, no começo do texto, já não foi claro, já não citou muito bem o tema, não conseguiu trazer uma analogia, analogia eu nem digo tanto, porque eu já vi introduções muito boas sem analogia, tá? Mas se você consegue trazer na introdução, melhor ainda. Mas assim, se você não deixou claro nada desses 3 pontos aqui que eu citei, o corretor não vai ter vontade de ler sua redação, já vai começar, talvez, ali com um certo preconceito do seu texto, tá? Então, assim, é muito importante que você conquiste, que você tenha o poder persuasivo já aqui na introdução, beleza? Bora! Analogia, gente, eu percebi assim que vocês, na grande maioria, não citou muita analogia no texto, nem digo analogia assim, não só filme, série, período histórico, mas também não colocou nenhuma informação de dado estatístico, nenhuma notícia. Gente, por favor, isso é muito importante, sabe? Isso enriquece. Eu citei isso, acho que umas 15, foram 30 e poucas que eu recebi, umas 15 redações eu coloquei. Isso enriquece a argumentação do seu texto. E, gente, não é por nada, mas é que enriquece mesmo. Analogia, o que que é? Eu sei que tem muita gente que ainda tem dúvida do que é, então eu trouxe 2 definições aqui com base no dicionário. É a semelhança entre coisas ou ações diferentes. Correspondência, em que pode haver uma análise comparativa, comparação. Ou seja, a analogia é basicamente eu pegar uma situação que ocorreu já na sociedade, que ocorre com base em dados estatísticos, ou que ocorreu num filme, numa série, no período histórico, enfim, qualquer coisa, e eu casar com aquele assunto, com aquele tema que eu estou dissertando sobre, entendeu? Eu consegui pegar algum pedacinho ali daquela história, algum pedacinho daquela coisa que eu vi, que dê para entender melhor sobre o tema que eu estou dissertando. Por exemplo, vi muita gente que citou Grey's Anatomy, né? Vi muita gente que citou Lost não, Lost. Esqueci agora o nome da série. Uma série sobre um doutor também, The Good Doctor. Lost, de onde eu tirei Lost? Enfim, várias citações com base em séries médicas, né, que trataram muito sobre essa questão da automedicação. Eu vi gente que citou filósofo, achei muito legal algum pensamento sobre filósofo que casou legal na introdução, que casou legal na dissertação. Enfim, analogia é isso, é você citar alguma coisa que dê para casar com a ideia, que enriqueça o seu texto. Olha, o corretor vai ler o seu texto e fala, caraca, esse cara é bom, né? Ele conseguiu lembrar daquela série que ele assistiu naquele ponto ali, que faz muito sentido com o que a gente está vendo na atualidade, com essa situação toda. E ele conseguiu, em cima dessa analogia, explicar por que isso é um problema, por que foi um problema lá na série, por que é um problema na sociedade, entendeu? Entendem por que é importante a analogia? Eu sei que é difícil, que a gente também não aprende muito isso no ensino médio, na escola, mas que é uma coisa, assim, gente, essencial, tá? É essencial porque o Enem realmente cobra muito isso. E eu coloquei outro significado aqui, né? Que é a ação processual de mudança linguística, que altera uma forma, fazendo com que ela se enquadre no modelo já existente, né? Alterando uma forma, pegando aquele pedacinho daquele filme lá do Homem-Aranha de 2007, que fazendo com que se encaixe na atualidade, com que se encaixe no problema que a gente vê, ok? Aí eu coloquei aqui aquele exemplo, né? No filme, série, período histórico, tal, ocorreu tal situação que gera um tal problema que pode ser identificado na sociedade brasileira de tal forma. Gente, aqui perceberam o detalhamento? Sempre detalhem bem o que vocês estão falando. Nunca deixe as informações muito vazias ou muito
ou que podem ser interpretadas de duplo sentido, com duplo sentido. Gente, é muito perigoso isso. Porque às vezes você está falando de uma coisa, só que eu vi algumas redações que dava para entender duas coisas, dava aquele sentido de dualidade. Às vezes é bom esse sentido, às vezes não. Na maioria das vezes não é bom. Por isso que eu falo que é bom ser sempre direto na redação, porque se o corretor ele entender de uma forma errada ou de uma forma precipitada aquilo que você escreveu, ele pode sim tirar pontos de você, tá bom? Principalmente na competência 1, na competência 3 também, pode achar que é ali que você não deu sentido para o seu texto, tá? Que houve algum erro de concordância gramatical, tá bom? Bora lá. Foco na clareza, pessoal, aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Tentem ser objetivos, o mais objetivo possível. Detalhe os processos no desenvolvimento. Explique como acontece na sociedade, mas não precisa ser redundante também, né? Geralmente acontece o inverso da situação. Ou a pessoa ela é assim muito redundante, fica falando mil coisas em cima daquilo, da mesma argumentação, ou ela não fala nada. Ela só fala, é isso e pronto. Não. Né? Você não precisa ser nenhum dos dois, não seja extremos, seja o ideal, seja na média, né? Então, assim, se tismam os argumentos no seu texto, eu recomendo que você escreva um argumento por parágrafo para você não se bagunçar, tá? Esse é o modelo baseado no que eu fiz, no que eu faço, geralmente para escrever minhas redações. Como eu falei para vocês, pretendo trazer algumas redações minhas aqui para conversar com vocês, para ler com vocês. Eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Então, assim, sempre coloquem um bom argumento por parágrafo. E aí, nesse parágrafo, você vai dedicar totalmente a esse argumento. Você vai ser persuasivo, você vai conquistar o corretor ali, você vai colocar algumas informações, dados estatísticos, notícias, analogias históricas, filmes, séries. O que você achar que vai enriquecer sua argumentação, coloque e explique em cima, explique como ocorre na sociedade, por que aquilo é um problema, enfim, tá? Sempre cite tudo ali e vai explicando bem na sua argumentação. O que vai acontecer? Outra coisa que eu percebi muito, gente, na redação de vocês, é que, assim, às vezes vocês escreviam durante a argumentação vários problemas, várias coisas, muito legal. Significa que vocês têm repertório, que vocês entendem sobre o assunto. Só que aí chega lá na proposta de intervenção, cadê a resolução daquele problema? Galera, se você citou um problema no seu desenvolvimento, você tem que resolver ele na sua proposta de intervenção, tá? É regra isso, é regra para o Enem, porque assim, se você fala sobre um assunto, você tem que terminar ele com clareza, lembra? Né? É o que eu tô falando aqui. Você tem que deixar bem claro por que aquilo é um problema, como aquilo ocorre na sociedade, e no caso da proposta de intervenção, o que fazer para mudar aquilo. Então, quando você põe lá no seu desenvolvimento digamos que dois argumentos do porquê aquilo é um problema e exemplos. Você chega lá na sua proposta de intervenção e você explica como resolver esses dois problemas que você citou nos seus argumentos, né, 2 parágrafos, você resolve isso, texto circuito, o corretor vai ler o seu texto e ele vai conseguir entender, ele vai conseguir casar as ideias, vai ver aquilo que eu falei, né, que você já iniciou o seu texto pensando como finalizar. Gente, o texto fica tão bonito, é mais bonito visualmente, é mais bonito na hora que você está lendo. Assim, por mais assim que você seja simples, enxuto nas palavras que você usa, não estou falando de usar palavras bonitas, enfeitar, não. Eu estou falando de lógica, de você colocar um sentido naquilo que você está falando. Fica bonito, fica direto, fica claro, fica gostoso de ler, você conquista o leitor, tá bom? Então, assim, lembrando, parafraseando aqui, sempre que eu colocar um problema no meu desenvolvimento, eu vou ter que resolver esse problema na proposta de intervenção. Isso é até legal porque você já pensa ali, né, como que você pode resolver. Já vai escrevendo o seu desenvolvimento pensando como que você resolveria aquilo na sociedade. Beleza? Bora lá. E aqui eu coloquei, gente, algumas dicas, né, para construção de texto dissertativo argumentativo, tá? Bem assim, só falando por cima daquilo que eu já citei anteriormente. Introdução. Seja claro e direto. Responda as 3 perguntinhas necessárias para uma boa introdução, né? Seja sempre muito direto, gente. Uma introdução não deve ter mais que 5 ou 7 linhas. 7 linhas no máximo, tá? Desenvolvimento. Utilize no mínimo 2 argumentos concretos. O que é concreto? É você ter alguma coisa ali para provar que aquilo é real.
Nada de argumento baseado em vivência pessoal. Eu recebi algumas perguntas também sobre isso. Ai, professora, mas a minha tia teve uma vez que ela fez tal coisa. Ah, mas a minha avó tomou um remédio, nananã. Gente, por mais assim que seja interessante, por mais real que seja o seu argumento, sua vivência pessoal, no caso, o Enem não vai reconhecer aquilo como um fato de conhecimento público. Como que ele vai saber, o corretor, que aquilo ali é verdade, que você não inventou, entendeu? Então, assim, é muito importante que você cite coisas que tem uma notícia para comprovar, tem um dado estatístico para comprovar, tá bom? Vivências pessoais a gente não coloca ali na redação do Enem, tá? Proposta de intervenção. Responda o kit de perguntas, né? Brinquei tanto com vocês sobre esse kit, que são aquelas perguntinhas, né? O agente, por quê, como, aonde, a fim de quê. Responder essas perguntas é essencial para um bom detalhamento. E ao finalizar a minha proposta de intervenção, eu sempre vou puxar minha conclusão direto, né? Já vou terminar a proposta de intervenção, já vou para a conclusão e vou voltar nessa conclusão para a ideia principal da minha introdução. Então, se eu lá na minha introdução falei sobre o Super-Homem, sobre um filme do Super-Homem que aconteceu tal fato, que tem a ver com esse tema de redação, eu vou falar, então, para que a situação como que ocorreu no filme tananã, tananã, do Super-Homem não ocorra na sociedade, ou para que esse fato não deixe de ocorrer na sociedade, né? Não seja mais presente na sociedade brasileira, enfim. Existem várias formas de terminar, existem vários conectores, e se eu vou, essas frases prontas, eu vou trazer para vocês ainda em uma aula, porque é muito legal, ajuda a gente a construir um esqueleto de redação. É legal? Então bora lá. Bom, e aqui eu coloquei, aqui ficou meio apagado, desculpa, gente, eu vou depois liberar para vocês o slide, vou ver se eu conserto, tá? Eu coloquei em branco. Bom, pratique as ideias. Não tenha medo de se soltar, gente. Utilize a imaginação, pesquise sobre, leia os textos de apoio. Não fique preso, sabe? Assim, eu sei que é muito difícil, tem tema que é mais difícil que o outro, que a gente acaba não sabendo muito bem o que falar, mas sempre tem como pesquisar. O Enem, ele nunca vai jogar um tema para vocês sem colocar ali um texto de apoio, gente. Pelo menos 3 vão ter, dependendo do tema, até 4, 5, tá? Sempre vai ter dado estatístico, use os dados estatísticos, não tenha medo. Portanto, que você não faça uma cópia direta daquilo, não copie uma frase inteira, né, com aquele dado estatístico, o Enem não vai tirar nota de você, ao contrário, ele vai valorizar, porque vai mostrar que você sabe interpretar as coisas, beleza? Seja persuasivo, gente. O que é persuasão? Você conquistar alguém. Você, assim, colocar aquela jogada de malandro, sabe? Você falar uma coisa, claro, né? Uma jogada de malandro limpa, sempre colocando fatos reais ali. Mas você saber conquistar com a sua escrita, deixar aquele. Sabe? É isso, assim, que você nem fica se questionando muito, porque o que a pessoa fala, ela fala com tanta propriedade de fala, com tanta responsabilidade, que ela mostra que ela conhece sobre o assunto, que é aquilo mesmo, beleza? Seja persuasivo, abuse da persuasão na redação, que o corretor, ele gosta muito disso, ele vai olhar para sua redação com outros olhos, tá bom? Utilize a redação como uma forma de formar opinião, né? Seja crítico. Gente, a redação, eu sempre falo isso, que é uma chance da gente conseguir formar a criticidade, sabe? Eu sei que não é fácil, que às vezes a gente tem medo, né, de ser crítico sobre as coisas. Eu sei que existe muita maldade, né, que às vezes você fala alguma coisa, sua opinião, as pessoas, né, te julgam. Claro, né, você tem que falar sua opinião baseado sempre naquilo que eu falei lá na primeira aula, respeitando os direitos humanos, tentando ser o mais claro possível, não ser cruel, né? Mas, assim, é uma forma de você formar opinião. Às vezes a gente não sabe muito bem. Eu vou falar sobre um assunto, por exemplo, sei lá, um assunto super polêmico que eu acho difícil, né, particularmente de cair na redação do Enem, como sistema carcerário, alguma coisa assim, aborto. Putz, eu não sei muito bem sobre o sistema carcerário, sabe? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu sei que é uma coisa que as pessoas falam muito na sociedade, mas eu mesma nunca pesquisei, eu não tenho uma opinião formada sobre aquilo. Comece a pesquisar. Uma redação é uma forma, é uma oportunidade que você tem de pesquisar, de entender melhor sobre as coisas. E isso, gente, não ajuda somente na redação, ajuda em todas as matérias, ajuda na sua vida, sabe? Ajuda você a ser uma pessoa que tem opinião formada. Não é legal você conversar com aquela pessoa que ela sabe conversar sobre tudo, que, né, que ela entende as coisas, fala com propriedade.
Isso é pesquisa, isso tudo a gente vai construindo. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nasce já com opinião para tudo, tá bom? Então, assim, utilize essa oportunidade, né, de estudar redação como uma oportunidade para a vida, para crescimento pessoal também, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Foi mais assim para esclarecer essas dúvidas, para a gente conversar um pouquinho mais, dar um detalhamento maior para vocês em cima das dificuldades, tá bom? Tô sempre disponível no WhatsApp para tirar dúvidas de vocês. Peço que, assim, de preferência vocês tirem de quarta-feira, que é o dia da nossa aula, tá? Porque nos outros dias eu acabo tendo coisas da faculdade e tudo mais. Então, assim, eu não prometo que nos outros dias eu consiga responder tão rápido ou com tanto detalhamento quanto eu conseguiria na quarta, tá bom? E sempre vou corrigir as redações na quarta-feira, vou dar a devolutiva na quarta. As redações que forem entregues com atraso, eu vou até aceitar, mas eu vou, por exemplo, você entregou nessa quarta, a redação que eu pedi na outra quarta. Então, eu só vou responder você na outra quarta. Então, assim, por isso que eu peço, tente sempre entregar dentro do prazo, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês estejam gostando. Por favor, me deem o feedback da aula lá no grupo, falem o que vocês estão achando. Espero que esteja tudo ok, tá? Estudem bastante. E bora lá, bora conquistar o nosso 800, nosso 1000 no Enem. Vocês conseguem, vocês são capazes, beleza? Tchau, tchau, gente.